Olá, seja bem-vindo à segunda parte da nossa aula sobre Lean Startup. Na primeira aula, nós vimos os principais conceitos que compõem a teoria da Lean Startup. Primeiro, a ideia do Canvas, onde eu vou então sintetizar o meu modelo de negócios e colocar todas as hipóteses que eu tenho relacionadas então com o empreendimento que eu quero montar. Segundo, o modelinho proposto pelo Eric Rice, a ideia de que para cada ciclo eu tenho que ser capaz de entender o que eu quero aprender. A partir daí, eu vou construir algo que seja capaz de me dar as informações que eu preciso. A partir daí, eu meço e, posteriormente, eu aprendo se deu certo ou se deu errado. Um movimento, então, interativo, em que a cada ciclo eu construo, meço e aprendo. Vimos também a ideia de que o desenvolvimento é um desenvolvimento ágil. E, para isso, ela usa os princípios da teoria do desenvolvimento ágil de software, a Scrum. E, finalmente, a gente viu o modelinho do Blank, que propõe que uma criação de uma startup seja dividida em 4 momentos principais. A descoberta do cliente, ou seja, descobrir alguém que fala, olha, o dia que estiver pronto, eu compro de você. A validação do cliente, ou seja, voltar até o meu cliente e falar, olha, então, está pronto, compra de mim. Se ele comprar, ótimo, eu vou em frente. A terceira etapa, criar o cliente, ou seja, ir de 1 a muitos clientes. E, finalmente, a quarta etapa, escalonar a minha companhia de muitos clientes até milhares, milhões, um número bastante elevado. Os 4 momentos principais, então, aonde o nosso foco principal e o nosso grande interesse está nas 2 primeiras etapas. Descobrir um cliente que tem interesse em comprar da gente e depois validar esse cliente, ou seja, falar, então, está pronto, compra de mim. Esses, então, os conceitos principais que nós vimos. Vamos agora apresentar um caso que foi desenvolvido aqui na USP em 2014, na forma de um trabalho de formatura pelo Felipe de Pierro, chamado Music Jungle. Foi a primeira grande experiência que a gente teve com a startup. O trabalho ficou muito bem montado. Vocês têm acesso a esse trabalho, é um trabalho público. Vale a pena, então, apresentar como é que o Felipe fez para estruturar o empreendimento dele, o Music Jungle. Então, eram 3 sócios, um engenheiro de produção e músico, o autor do trabalho, um engenheiro de computação e músico, e um terceiro engenheiro de produção e músico. E eles tinham um problema em comum: encontrar produtos e serviços para músicos. Então, o que eles fizeram? Em janeiro de 2014, eles criaram um blog chamado Music Jungle e conseguiram 2.000 seguidores. Ou seja, eles colocavam notícias e informações relacionadas com o tema do blog, e durante esse período conseguiram 2.000 seguidores, um bom número. Resolveram, então, apostar na criação de um marketplace para compra de produtos e serviços relacionados com música. Então, quando a gente começou a trabalhar junto, o foco era aplicar todos os conceitos da Lean Startup para desenvolver esse empreendimento, o Music Jungle. Qual foi o método que a gente seguiu? Está representado nessa figurinha, e essa figurinha é uma figura bastante importante, então, para essas 2 etapas tão importantes, a descoberta do cliente e a validação do cliente. Então, na descoberta do cliente, primeiro, desenvolver estratégia. Quem sou eu? Qual é o espaço que eu ocupo? Quais são os meus diferenciais competitivos? Depois, estabelecer as hipóteses essenciais. Como é que vai funcionar o meu modelo de negócios? Quais são as hipóteses que estão relacionadas com ele? Depois, testar o problema, ou seja, verificar se o meu cliente efetivamente tem aquela dor, tem aquele problema que eu estou identificando. 4, dado que ele tem aquele problema, testar a solução, ou seja, garantir que a solução que eu estou propondo é capaz de resolver aquele problema. E aí, então, no final dessa etapa, se eu tenho um problema correto e a solução é capaz de resolver o problema, legal, eu aprovo e vou em frente. Se nem o problema ou a solução não deram certo, ou seja, se aquele problema não existe, ou se a solução não é capaz de resolver o problema, então, nesse caso, eu pivoto e começo novamente. Deu certo? Sigo, então, para a segunda etapa, validar o cliente. Preparar para vender, ou seja, fazer o produto de alta fidelidade, um produto efetivamente que funciona, lançar e testar as vendas e depois desenvolver o posicionamento. Se der certo, eu aprovo e sigo em frente. Se der errado, eu começo mais uma vez. Então, a estratégia, ou seja, o primeiro conceito, o Music Jungle é um serviço de anúncios, compra e venda online de produtos e serviços voltado aos músicos profissionais e amadores. Esse era o conceito. Próximo passo, análise do mercado. Figurinha aqui ao lado, as 5 forças do Porter, ou seja, quem são os meus concorrentes, qual é a força dos meus clientes,
qual é a força dos meus fornecedores, quais são os possíveis novos entrantes e eventuais produtos substitutos. Eles fizeram, então, uma análise do mercado, aplicando a teoria das 5 forças do Porter. Depois, a partir da teoria do Porter, saíram os principais fatores competitivos daquele mercado. Ele, então, compara qual é a força dos concorrentes em cada um daqueles quesitos e estabelece quais são os parâmetros de diferenciação que vão ser buscadas pelo Music Jungle, usando a teoria do Oceano Azul, a Blue Ocean Strategy do Kim e do Malborn. Depois, dado então a análise toda, eles acharam o espaço deles. A partir do espaço então identificado, vem a missão e a visão. A missão, então, a razão da existência da organização. A visão, os objetivos de longo prazo. A missão do Music Jungle, então, ajudamos as pessoas a fazerem música, facilitando a troca de produtos e serviços musicais e fomentando as empresas do ramo, pois acreditamos que a música faz a vida melhor. E a visão, ser reconhecida como a maior comunidade de músicos do país, referência como lugar onde comprar instrumentos, se destacando como startup de sucesso. Então esse é o ponto inicial deles. E a partir daí surgem as primeiras hipóteses, ou seja, aqui ao lado a primeira versão do Canvas, elaborado para o Music Jungle. Aqui já então com maior detalhe, segmentos de clientes, proposta de valor, tipo de relacionamentos, os canais que vão ser utilizados, modelo de receitas, recursos principais, atividades-chave, parcerias principais e aí a estrutura de custos. Próxima etapa, estabelecer as hipóteses essenciais. Então as hipóteses essenciais estão relacionadas com o problema e com a solução. Problema, os músicos têm dificuldade em encontrar serviços e produtos online, os estabelecimentos comerciais têm dificuldade em divulgar seus produtos e serviços online. A solução então imaginada, plataforma online para músicos encontrarem e adquirirem produtos e serviços de estabelecimentos comerciais. Para então verificar se existem mesmo esses problemas e se é possível aplicar a solução, eles desenvolveram uma fichinha, como está aqui ao lado. O teste então, para o problema, entrevistas com potenciais clientes músicos. Hipóteses, os músicos têm dificuldade em encontrar e contactar serviços como estúdios, escolas de música e luthiers. Os músicos têm dificuldade de encontrar instrumentos musicais online. E aí, importante, antes do teste, eu já estabeleço qual que é o meu critério de sucesso. O critério de sucesso, então, foi confirmar os problemas por meio de entrevistas. E aí, eles foram, então, entrevistar músicos e estabelecimentos musicais aqui em São Paulo, na Teodoro Sampaio. Entrevistaram 3 músicos e 2 estabelecimentos comerciais e chegaram à conclusão de que, primeiro, o problema é válido, ou seja, eles têm esse problema sim, eles têm dificuldade em encontrar instrumentos de serviço. Porém, alguns insights. Eles têm interesse em produtos e serviços nos quais confiar. Depois, eles querem comprar com segurança. Depois, os músicos, além de comprar, eles também querem vender os seus instrumentos e 15% é uma comissão alta. Então, o problema foi verificado, mas, a partir dessas entrevistas, alguns ajustes no modelo de negócios foram necessários. Então, aqui ao lado, o Canvas começa a contar a historinha desse empreendimento, dessa startup. Os pontos em vermelho, então, foram os que foram alterados a partir desse primeiro ciclo de construir, medir e aprender. Ou seja, músicos compradores, músicos vendedores também, estabelecimentos comerciais selecionados, serviços confiáveis, produtos confiáveis, a atividade de curadoria que não tinha sido imaginada anteriormente, e a ideia, então, de uma comissão de 10% no máximo. Próximo passo, testar a solução. Para testar a solução, eles usaram um produto mínimo viável de baixa fidelidade. Um produto mínimo viável de baixa fidelidade tem o foco de medir quão interessado o seu cliente pode estar numa possível solução futura. Então, eu vou usar algum tipo de produto que não necessariamente está pronto, está em vias de ficar pronto, e a partir disso eu vou perguntar para o meu cliente, tem interesse em comprar algum dia, quando estiver pronto? Ou não tem interesse em comprar quando estiver pronto. Então, eles fizeram um MVP de baixa fidelidade, uma página de destino ou landing page, contendo a proposição de valor, que possibilita que o cliente se cadastre para, caso seja de interesse para ele. E aí, então, as hipóteses que foram trabalhadas, o critério de sucesso, 10% de quem visitar a página, no mínimo.
que aconteceu? Eles montaram, então, essa pagininha, uma landing page, colocaram a descrição do que eles estavam propondo, instrumentos musicais, estúdios, escolas e luthiers, tudo em um só lugar, feito por músicos para músicos. E aí, pré-lançamento, não está lançado ainda, mas inscreva-se no dia que tiver lançado, a gente entra em contato contigo. E aí, então, eles pediam o cadastro de e-mail para quem estivesse chegando naquela página. Eles tiveram 819 visitantes, 107 cadastros, dividindo um pelo outro, 13,06%. O mínimo era 10%, passaram. Legal, existe, então, validação de que o cliente está interessado naquela solução. O principal insight dessa etapa, maior interesse em relação à compra e venda de instrumentos. Volta para o Canvas, foi aprovado, mas uma série de considerações tem que ser incorporadas. O Canvas, então, altera mais uma vez, incorporando os principais aprendizados que foram obtidos pela equipe do Music Jungle nessa etapa. Quinta etapa, ou seja, aprovar o pivotar, ainda na descoberta do cliente, problema verificado, solução verificada, problem solution fit, ou seja, existe interesse, existe o problema e a solução ela é capaz de resolver o problema quando ela estiver pronto, de acordo com o que acreditam os potenciais clientes. Logo, eles seguiram em frente. Preparar para vender. Agora, então, como a gente falou anteriormente, eu tenho que fazer o produto de alta fidelidade. Agora é hora, então, de gastar recurso e fazer uma primeira versão do meu sistema que funciona de verdade. Então, nessa etapa, o MVP de alta fidelidade, uma plataforma de compra e venda de instrumentos musicais. Hipóteses. Os músicos estão interessados em uma plataforma online onde seja possível vender instrumentos. Os músicos estão interessados em uma plataforma online onde seja possível comprar instrumentos com confiança. Os estabelecimentos comerciais estão interessados em uma plataforma online onde seja possível vender instrumentos. Os vendedores estão dispostos a pagar 10% de comissão. Os músicos serão atraídos pelo canal do blog e pela página do Facebook. Os estabelecimentos comerciais serão atraídos pela força de vendas. Descrição do critério de sucesso. Ao menos 30 produtos anunciados. Ao menos uma venda de instrumento musical, gerando o pagamento da comissão. Então, os dois critérios de sucesso principais. Muitos anúncios e pelo menos uma venda capaz, então, de provar que o modelo comercial funciona. Essa daqui é a página do Music Jungle de alta, ou seja, já estava funcionando. Music Jungle, o lugar certo para comprar e vender instrumentos musicais. Feito por músicos, para músicos. E aí, então, o primeiro produto que foi colocado, um pedal, muitas fotos do pedal, ou seja, ele colocado com bastante detalhe, com bastante cuidado, e foi exibido. E aí começam, então, a sétima etapa, lançar e testar vendas. E 3 iterações. Primeiro, divulgação pelo Facebook orgânico. Segundo, publicidade paga no Facebook. E terceiro, Google AdWords. Facebook orgânico. Lançou-se, então, uma mensagem. Estamos iniciando o Music Jungle. Você que é músico, exiba os seus produtos para vender. Você que é músico, vem aqui comprar instrumentos musicais. Aí, então, o que houve? Eles conseguiram 38 anúncios. O foco inicial era 30. Então, no primeiro movimento, eles já conseguiram os 38 anúncios, ou seja, mais do que tinha sido previsto inicialmente. Porém, eles conseguiram 1.100 visitas, 139 e-mails, 89 contas, 0 mensagens, 0 compras, 0 cobranças e 0 pagamentos. Ou seja, o Facebook orgânico gerou bom interesse para os vendedores e validou que eles estavam dentro e que eles tinham interesse na solução. Porém, não foi capaz de fazer a primeira venda. Próximo passo, então, segunda interação, publicidade paga no Facebook. Esse daqui é o anúncio que eles fizeram. Resultados, zera tudo. Esse é um ponto importante. Zera todos os números, começa de novo a medir. Resultados dessa segunda interação. 349 visitas, 87 e-mails, 54 contas, 2 mensagens, 0 compras, 0 cobranças, 0 pagamentos. Insight dessa etapa, maior engajamento, baixa intenção de compra. Ou seja, o Facebook encontrou a pessoa certa, mas que não estava no momento de compra. Próxima etapa, então, Google AdWords pago, ou seja, anúncio no Google AdWords. Ali vocês podem observar, então, escrever Ibanez 350, Ibanez é uma guitarra, aparece um link patrocinado, aqui tem Ibanez 350, musicjungle.com.br, clicando, você ia, então, para o instrumento. Zera de novo todos os números,
57 visitas, 6 e-mails, 5 contas, 5 mensagens, 2 compras, 2 cobranças e até a finalização desse projeto, um pagamento. Ou seja, saiu a primeira compra, validou o modelo comercial que tinha sido proposto. Principal insight, então, o Google AdWords é um canal que encontra clientes com real intenção de compra. E a intenção, então, o interesse dos compradores foi também validado, ou seja, o cara que falou, eu compro quando estiver pronto, ele voltou e falou, eu compro agora que está pronto. Comprou, teve a primeira venda. Então, validou o modelinho todo. Ou seja, em relação aos leads, a ideia de que a publicidade no Facebook funciona bem para percepção de marca, o blog, a página do Facebook, e-mail marketing viabiliza o engajamento, mas a venda mesmo ocorre pelo Google AdWords. E aí, então, ou seja, com o modelinho validado, eles então foram incorporar os insights gerados como resultado dos testes, e mais insights gerados em 20 entrevistas sobre Music Jungle, e continuaram então com a implementação e o desenvolvimento desse produto. Esse daqui, o último Canvas, ou seja, o Canvas final depois de todo o aprendizado. Então observe que as versões do Canvas vão contando a evolução da minha organização, da minha startup. Esse então é o caso do Music Jungle, modelo validado, principais resultados, entendimento do processo de compra, entendimento dos problemas na compra de um instrumento, 38 produtos anunciados, 2 vendas realizadas, Product Market Fit, ou seja, o que eles estão propondo efetivamente tem interesse e é relevante para o mercado, logo vale a pena seguir em frente. O Music Jungle segue em frente, então, para se estabelecer enquanto um grande marketplace de instrumentos musicais. Boa, então esse é o nosso caso mais detalhado, toda a documentação desse caso está disponível, tanto na nossa área de trabalho de formatura, como nos ambientes virtuais que a gente conduz para as disciplinas. Alguns outros casos de sucesso que nós tivemos, aplicando a mesma metodologia. Primeiro, a MVisia. A MVisia surgiu, então, como uma empresa que tinha como interesse criar máquinas para a seleção de mudas de eucalipto. Ali os fundadores da empresa, os Fernando Henrique, o Fernando Veloso, o Fernando Lopes, o Henrique e a Marina. A ideia, então, de que eles criaram os primeiros sketches, eles construíram o primeiro protótipo da máquina, e ali no canto, vocês vão ver, é uma carta de intenção da Fibria. A Fibria falando, olha, o dia que essa máquina estiver pronta, eu compro. O que acontece? Essa era uma carta bastante forte. A gente ganhou um prêmio Santander Universidades com esse projeto, e a partir daí, com o prêmio, os alunos, o Fernando Henrique, os 2 Fernandos e o Henrique, continuaram no desenvolvimento da máquina. Ali está uma das primeiras máquinas que eles entregaram, uma seletora de muda de tomates, e do lado também uma empresa chamada Echeveria, que é uma empresa de flores, e eles também entregaram, então, uma seletora de flores. Então, aplicando a mesma abordagem, eles conseguiram chegar numa empresa de sucesso que faz máquinas. Um segundo caso, a FlowSense, também desenvolvida por alunos da Poli. A ideia, então, é como é que eu faço um marketing outdoor a partir do georreferenciamento obtido pela posição dos meus potenciais clientes, criada pelo Vitor e pelo André, depois o Nadav entrou também, fizeram vários ciclos de prototipação e chegaram, então, ao seu primeiro modelo comercial e foram aportados, recebendo um bom volume de investimento, para dar, então, continuidade para o seu projeto. E a última de todas, a Lean Survey, foi estabelecida pelo Alessandro e pelo Fernando. A ideia de que eles vieram para fazer um medidor de baladas. Curiosamente, a ideia do medidor de baladas deu errado, porém, eles pivotaram, criaram um instituto de pesquisa, verificaram que o modelo de negócios dele era factível e podia gerar um bom volume de recursos. Conseguiram um grande sucesso numa pesquisa sobre em quem os manifestantes tinham votado numa manifestação que houve na Paulista, é aquela pagininha do Terra ali. Eles conseguiram publicar, então, a intenção de voto dos manifestantes 12 horas antes da Folha de São Paulo. Então, nesse momento, eles provaram que eles já tinham capacidade de gerar pesquisas relevantes em menor tempo. A partir daí, eles receberam um aporte de dinheiro, um bom volume de mídia, e hoje em dia eles trabalham para a Veja, aonde, para as pesquisas de menor relevância, não relevância, as pesquisas de menor necessidade de confiabilidade, vamos dizer assim, eles são chamados, pois eles são muito mais rápidos, muito mais efetivos e muito mais
produtivos do que os institutos de pesquisa tradicionais. Então, a Linsurvey é uma startup, mas tem tido extremo sucesso e tem tudo para se tornar uma startup de grande relevância no nosso contexto brasileiro. Então, esses são os nossos exemplos de casos de sucesso de startups aqui na USP, o Music Jungle, a Mvisia, a FlowSense e a Linsurvey. Esperamos que inspire vocês, ou seja, que sirva de bom exemplo e que seja capaz, então, de inspirar a criação de um grande número de startups que a gente tanto precisa no nosso contexto nacional. Muito obrigado e até a próxima oportunidade.